Graça e paz, irmãos. Uma situação, acredito que já vocês estão à parte, não é? Então, nós que ficamos aqui, estamos continuando na luta, né? Nós devemos sempre refletir todas as vezes que alguns que estão no nosso meio partem dessa terra. E nós devemos refletir em relação à nossa vida e nossa caminhada com o Senhor. Porque uma coisa é certa, todos nós um dia teremos a nossa hora de partir. E feliz daqueles que o tempo de vida que tem nessa terra, após o encontro com Cristo, pode remir esse tempo e aproveitar as melhores oportunidades que nós temos de estar vivos. Afinal de contas, o presente é a dádiva de Deus que nós temos, que é o hoje. É o que nós temos. Hoje é o presente. O futuro cabe ao Senhor. O passado não volta mais. Nós temos hoje. E hoje nós estamos aqui, reunidos em nome do Senhor, para aprender mais da sua palavra. Porque a vida segue. E nós que estamos aqui, vamos aproveitar e juntamente com a palavra do Senhor, sermos edificados para a glória de seu nome. Gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho de João. Nós estamos caminhando aí já para o final desse capítulo 9. Aos que já vêm acompanhando, nós trabalhamos aí até o verso 23. A partir do versículo 13, foi a semana passada, o pastor Adriano deu início ao capítulo 9, trabalhando aí do verso 1 até o 9, e nós seguimos aí essa sequência, porque se os irmãos pararem para observar, o capítulo 9 e o capítulo 10 de João é uma sequência de acontecimentos e fazem parte aqui do mesmo contexto onde Jesus está aqui, primeiramente fazendo esse milagre, um cego de nascença. Anteriormente, no capítulo 8, também é uma sequência quando ele diz: eu sou a luz do mundo, e logo no capítulo 9 ele cura um cego de nascença. Veja que Jesus, ele tem um propósito. Todos os seus atos são atos divinos. Portanto, todo o movimento que Jesus faz tem algo que está proposto na vontade do Pai, para que ele se cumpra as Escrituras, porque ele veio para esse mundo com uma missão. E nesse tempo que ele está aqui, ele está se revelando, digamos, não plenamente, mas ele está se revelando progressivamente através dos sinais, que são os milagres que João relata aqui. Então, por que os sinais devem seguir ao Messias? Porque é interessante que na Bíblia não fala isso. Mas o contexto onde o povo, os judeus, se encontrava em Jerusalém era debaixo da opressão de Roma, e eles ansiavam por um Messias, um libertador. O povo, eles tinham a promessa das Escrituras que viria um Messias, que viria um libertador, e eles aguardavam por esse tempo que, lógico, veja que essa era a expectativa do povo, de um libertador. Porque na Bíblia não relata, mas na história nós vemos que houve bastante Cristos, entre aspas, ou seja, Messias, que se denominaram, não é, Messias, e houve também muitos que tentaram seguir esses homens, na época de Jesus. Tem um documentário chamado Os Rivais de Jesus, é um documentário da Discovery. Por quê? Não, é uma história extra-bíblica, não é relatado na Bíblia, mas ela é fato. Existia Bar-Coba, existia Apolônio de Diana. Esses são rivais, entre aspas, porque eles viveram nesse tempo, próximo aí de Jesus, onde as pessoas seguiam esses homens
porque eles achavam que era o libertador de Israel. Portanto, Jesus chega nesse tempo onde o povo estava com a sede de ter aquela libertação, e o Messias que viria, ele viria libertar com poder, segundo a expectativa deles, um poder de transformar a nação como um guerreiro, com espada, e acabar com os romanos e devolver à nação de Israel o poderio, o reinado do Messias. Para eles era um reinado físico, e essa era a expectativa. Então veja que não era fácil eles crerem em qualquer pessoa, eles tinham que ter algo, e todos esses que vieram antes, assim, no período de Jesus, vieram com essa proposta de libertação. Barrabás, por exemplo, vocês lembram de Barrabás, né? Barrabás era um revolucionário que, quando ele teve contato, acredito, né, com Cristo, acredito que ele deve ter tido contato ou com os discípulos, mas o que acontece? Ele foi preso por causa da sua luta contra os romanos. Ele matava romanos e ele tentava na força. Mas na palavra do Senhor diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Então Cristo, quando vem à terra, ele vem nesse sentido, ele veio trazer a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então ele veio para salvar o mundo, mas ao mesmo tempo que ele veio para salvar o mundo, ele também veio julgar, não agora, mas o seu julgamento é que quem crê é salvo, e quem não crê já está condenado. Então veja, isso era uma dificuldade muito grande. Então quando acontece esse milagre, no capítulo 9, de um cego de nascença, é algo que nunca houve na história, tal feito até agora, até esse ponto. E o próprio cego relata isso. Se vocês observarem, aqui no versículo 32, observe aí, João 9, 32. Ele diz assim: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então, nem na antiguidade houve tal feito. Portanto, isso é algo que é alarmante para qualquer pessoa que viveu naquela época. Um cego de nascença. Aí entra os religiosos fariseus, que começam a fazer questionamentos se esse homem era verdadeiramente cego, como que aconteceu isso. Agora, observe, e o dia que ele cura, que era o dia de sábado, eu quero fazer a lembrança aqui do diácono Ramiro, que na semana passada ele fez uma menção de como que esse cego teve um encontro com Cristo. E aqui nós vemos que há pessoas que têm um encontro com Cristo e a conversão ela é automática ou instantânea, como o exemplo que nós demos do apóstolo Paulo, quando ele se encontra na estrada de Damasco com o Senhor, aquela luz brilhante o cegou. Paulo ficou cego, mas ele não enxergava. E quem era Paulo? Um fariseu, como esses que estão questionando o cego. Então nós vimos na semana passada que houve o inverso na vida do apóstolo Paulo. Ele enxergava com os olhos físicos, mas não enxergava com os olhos do coração, ou os olhos espirituais. Preste atenção, irmãos, sempre eu bato na mesma tecla. Se nós que estamos aqui tivemos o encontro com Cristo, e eu creio que sim, que cada um de nós, isso é pessoal, eu não posso inferir na sua vida, mas o Espírito Santo que habita em você e habita em mim, ele vai testificar com o teu espírito que você é filho de Deus. Ninguém pode dizer para você que você não é, porque isso é algo pessoal, você e Deus. Então, veja, que antes de você ter o encontro com Cristo, alguns eram contra as coisas de Deus. Aquele irmão Benício, que se batizou no domingo passado, ele deu um testemunho, que ele passou a vida toda dele praticamente perseguindo. É interessante que toda a família dele
evangélica cristã. E até pastores, se eu não estou enganado, no meio. Menos ele. E, além do mais, ele, além de não ser o que se batizou, não ser um cristão, ele também era crítico. E ele deu testemunho disso, que ele criticava a igreja. Paulo era um perseguidor da igreja. Quando ele foi para Damasco, ele estava indo com carta de recomendação dos sacerdotes para perseguir, primeiramente, judeus que tinham sido convertidos ao Senhor. Aí você nota que, quando ele tem um encontro com Cristo, a luz o cega fisicamente. Aquela luz foi tão brilhante, mais do que o sol ao meio-dia, e cegou fisicamente aquele homem. E aí ele passou a: quem és tu, Senhor? Ele faz essa pergunta, diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas veja, Paulo, sendo um fariseu, teve um encontro com Cristo. O que é que eu quero chegar aí, meus irmãos? Nem todo mundo vai ter esse encontro com o Senhor. Isso é duro de nós aceitarmos muitas vezes, mas nós vamos ver que nós que tivemos um encontro com Cristo, temos que dar graças a Deus todos os dias, meu Deus do céu. Por quê? Porque no meio de milhões de pessoas, você enxergou o que este cego de nascença viu. Porque o diácono Ramiro, ele fez uma menção. Quando Jesus se aproxima desse cego, primeiramente, ele não tem a visão física, ele não sabe quem é Jesus. Jesus fala com ele e não diz quem ele é. Ele fez a menção, o diácono Ramiro, que este homem obedeceu a Cristo, mesmo sem saber quem ele era. Nem ele nem ouviu de quem ele era, e nem viu. Ele apenas ouviu um homem dizer para ele. Imagine, uma pessoa sem enxergar, você fecha o olho, você não enxerga nada, aí alguém chega para você e diz: faz um lodo com a saliva, põe nos olhos e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Como assim? Veja, observe o versículo, no versículo 6 do capítulo 9. Veja bem, parece estranho, né? Eu estou repetindo aqui porque tudo está ligado. Então ele está dizendo aqui: dito isto, o quê? Porque ele estava falando com os seus discípulos, no versículo 4 e 5, ele diz: cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Verso 7, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Aí o que o cego fez? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quer dizer, Jesus estava conversando com seus discípulos, não com o cego. Ele não estava conversando com o cego, ele estava conversando com seus discípulos. Acerca de quê? Mestre, veja bem, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego? Aquela história do pecado, né? A maldição hereditária que o pastor Adriano tem falado aqui, né? Que passa de pais para filhos. Não existe. Aí, nem ele pecou, nem os seus pais, mas que para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Então, o que acontece? Estavam conversando, mas aí, de repente, Jesus chega, faz esse lodo e ele simplesmente obedece. Obedece cegamente, irmãos. Porque ele não sabia quem era Jesus, mas ele foi e obedeceu. Isto é a fé. A fé, a fé genuína, ela não precisa de que você prove alguma coisa. Ela não precisa que você dê argumentos para que você creia. Ela é algo sobrenatural. Porque os fariseus que estão criticando Jesus viram o milagre com os seus olhos naturais. E existe uma frase que ela é irrefutável: contra fatos não há argumento. E eles argumentam. Eles veem um cego de nascença ser curado
e começam a argumentar. Veja aonde está a cegueira espiritual das pessoas. Você já teve contato com pessoas que talvez você tenha mais intimidade com elas, com essas pessoas, e você fala da sua vida, talvez, você testemunha, porque é interessante, nós vamos vendo, não mais em sequência, mas vendo em acontecimentos. Esse cego, eu não vou seguir exatamente os versículos, porque a gente já viu e está tudo ligado. Esses fariseus começam a interrogar o cego de tantas essas formas. Foram 3 vezes que eles começaram a interrogar ele. E ele começa a dizer, aqui no versículo, veja, depois que ele tem esse encontro com o Senhor, sem conhecer, e volta enxergando, aí começa o questionamento dos fariseus, onde a gente viu na semana passada. Verso 10, alguém pode ler? 9 e 10. Bom, uma pergunta simples, né? Até aí tudo bem. Qual é o problema de você perguntar como te foram abertos os olhos? Como você está enxergando? Foi a primeira pergunta dele. Então, veja, a progressão do conhecimento de Deus na vida desse ex-cego, porque ele agora enxerga. Quando ele volta do tanque, ele volta enxergando. Mas é interessante isso, ele não sabe quem é Jesus ainda. Ele teve um encontro e obedeceu a Cristo, mas ele ainda não conhece o Senhor. O conhecimento que ele tem de Cristo ainda é muito superficial. Veja, quando ele responde no verso 11, respondeu ele, o homem. Veja, interessante aqui o artigo, né? Já parou para pensar nesse detalhe? Ele poderia ter dito, porque o artigo é definido. Ele está definindo quem é. Mas ele não conhecia. Ele não disse, não é indefinido. Ele não disse, foi um homem. Foi o homem. Aí ele disse, o homem chamado Jesus. Esse artigo, ele qualifica. Porque ele já ouviu falar agora, quando ele obedeceu, ele não sabia que era Jesus, mas agora sim. E ele testifica da primeira vez. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o primeiro testemunho dele, do encontro que ele teve com Cristo. Então, às vezes, você está próximo de alguém conhecido, e você fala de Cristo, porque a pergunta dos fariseus é, como te abrir os olhos? Aí, será que alguém que vive próximo de você, no seu ciclo de amizade, pergunta para você, como é que você crê? Como é ser evangélico? Porque eu acho que as pessoas no mundo, eles não têm um conhecimento como nós temos, é verdade? Eles dizem, como é que é ser evangélico ou evangélica? Será que, porque eu acho assim, irmãos, houve um despertamento da parte dos fariseus em procurar saber o que tinha acontecido com o cego. Por quê? Porque ele está enxergando. Aí, se nós trouxermos um pouco para a nossa vida, a luz do Evangelho que chegou na tua vida, olha, luz também tem a ideia de conhecimento. Então, você tem um conhecimento do Senhor, além da que as pessoas que não têm. É verdade, não é? Por menor que seja o conhecimento que você tenha, você tem um conhecimento do Senhor. Mas que conhecimento é esse? O mínimo conhecimento é o que este cego, ele diz aqui, no versículo 11, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Só até aí, veja, isso foi o testemunho primário, o inicial dele. É interessante isso. E aí nós paramos para pensar, será que nós temos testemunhado? E a gente vai ver que isso é uma progressão, por quê? Os fariseus, eles tinham a proeminência no meio da comunidade de Israel, por serem mestres da lei, e qualquer pessoa às quais
fosse contrária a qualquer coisa que eles estabelecessem, eles tinham a prerrogativa, ou seja, eles tinham o direito de excluir estas pessoas da comunidade. Então, este ex-cego não estava nem preocupado com isso. Tal foi o livramento ou a cura que ele teve, tamanha foi a cura de um cego de nascença voltar a enxergar. Vou parar para pensar uma coisa aqui. Se uma pessoa que vê hoje e perde a visão, qual é a diferença de um cego de nascença para um cego que perdeu a visão, mas enxergava antes? Qual é a diferença? Vou melhorar a pergunta. Um cego de nascença que volta a enxergar e um cego que perdeu a visão depois que ele enxergava, qual a diferença? Difícil? Não, não é difícil a resposta. Porque uma pessoa que enxergava o mundo e via as coisas, o seu conhecimento do mundo ainda está na sua mente. Se ele voltar a enxergar, não tem nenhum problema. Pode ser que ele veja agora como é que estão as coisas da época que eu via. Mas um cego de nascença, ele não conhece o mundo como ele começou a ver agora. Imagina, ele nunca viu aqui. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso. Nada do que ele está vendo agora ele sabe. Mas uma coisa ele sabe. Sabe o quê? O que ele responde aqui, ó. Ele diz, no verso 25, alguém pode ler? Isso é o mínimo que nós podemos responder àqueles que questionam como é que você é cristão, por que você é cristão. Então veja o que ele responde no verso 25. É diferente sua versão, né? Mas ele diz, na minha diz assim, ele retrucou. Por quê? Os fariseus estavam dizendo que Cristo era pecador e que ele tinha que dar glória a Deus por esse milagre, mas que não desse glória a Jesus. Aí ele responde, na minha versão diz assim, e ele retrucou, peraí, não, isso não. Uma coisa, ele diz, se é pecador não sei, mas ele diz, uma coisa sei, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego. Então, você tem um gancho com isso. Uma coisa só você pode dizer para testemunhar Cristo na sua vida. Quem você era? Cego das trevas do pecado, na escuridão do conhecimento de Cristo, ao qual em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que o Deus com D minúsculo desse século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Veja, ele tem cegado o entendimento, porque a luz de Cristo também tem a ver com o conhecimento dele. Então você pode testemunhar uma única coisa, como esse homem fez. Ele disse, eu era cego e agora vejo. Não sei se ele é pecador, não sei, vocês estão dizendo, mas eu sei de uma coisa. O que ele fez na minha vida fez toda a diferença, porque eu andava limitado e eu não sabia para onde ia. Alguém tinha que me guiar e agora ele é o meu guia. Eu agora vejo, porque desde que esse homem é curado, desde esse homem é liberto, ele passa a seguir ao Senhor. E ele passa a testemunhar ao Senhor. E isso nos constrange, irmãos, porque ele está testemunhando em meio à opressão dos fariseus. Não é menor a opressão de que, veja, os fariseus oprimiam a quem? A Jesus. E é interessante o próprio Jesus dizer assim, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós
outros. Se o mundo me odeia, também odiarão a vós outros. Então, a partir do é interessante isso, porque a partir do momento de que este ex-cego, este homem, passa a seguir a Cristo, a oposição foi diretamente para ele. E olha, irmãos, nós não podemos andar de mãos dadas com o mundo, nem com o sistema. Porque se você quiser andar diretamente com o Senhor, de braços dados com Ele, como alguém que o segue, como o discípulo é isso. Ele segue o seu mestre. E se perseguem a Cristo, você será perseguido também. Aí a gente fica pensando, meu Deus, não. Se a perseguição existe aqui, nós temos que ter em mente, porque Cristo foi perseguido, mas Ele depois venceu esse mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se nós nos mantermos firmes no Senhor, a nossa fé está firme, nós vamos caminhando sem vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos caminhando para a glória. A cada dia que passa, nós nos aproximamos do momento de estarmos com o Senhor. Portanto, essa é a visão de um homem que teve um encontro com Cristo, e ela é progressiva. É interessante isso. Então, veja que ele vai mostrando para os fariseus que ele tem algo que aconteceu, não foi apenas fisicamente, isso vai progredindo cada vez mais. E quanto mais esse homem vai falando de Cristo, mais ele sofre ataques. Olha, irmãos, eu sei que no mundo corporativo é muito difícil isso. Nas empresas, nas faculdades, principalmente. Os que estão fazendo faculdade aqui devem sofrer muito mais ainda. Porque você é ridicularizado. É dado como fanático, como louco. E no nosso tempo agora piorou a situação. Porque tem a questão da intolerância, né, relacionada à identidade de gênero. Então você é obrigado a estar num ambiente onde muita gente vai te oprimir e você não pode dizer uma palavra sequer. Eles podem fazer isso, mas você não pode. E aqui, contrariar os fariseus era um risco enorme de você ser excluído, e esse homem não estava nem preocupado com isso. Porque veja que, ao contrário dele, os seus pais temeram exatamente serem excluídos do meio na sociedade. Veja, observe aqui, mais adiante, porque nós já vimos isso aqui na semana passada, eu quero pular então para a outra questão aqui, no verso 17. É a segunda vez que eles chegam para esse cego, e agora ele pergunta de novo. De novo, veja que começa no verso 17. De novo perguntaram ao cego, na verdade agora é ex-cego, né? Ele já está enxergando aqui. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Novamente ele pergunta a este homem, testemunhe a respeito do que te aconteceu sobre este homem que tu disseste, o homem chamado Jesus fez isso comigo. Fale mais sobre ele. Quer dizer, ele está desafiando. Aí, quem é ele para você agora? Notem que, primeiramente, ele era o homem, apenas o homem, chamado Jesus. No segundo questionamento, ele agora é o veja, que é profeta, respondeu ele. É interessante isso. Ele começa a raciocinar e diz, não, este não é apenas um homem, ele é um profeta também. Porque os profetas do Antigo Testamento havia sinais que o acompanhavam. Ele não poderia fazer algo nessa magnitude, me curar, sendo eu cego de nascença, sem que ele fosse, no mínimo, um profeta. Ele não é apenas um homem. Note que no segundo questionamento ele já disse que Jesus é um profeta. Observe aqui. Mas eles continuam não acreditando. Veja no verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego
e que agora via, enquanto não chamaram os pais dele. Veja que o objetivo deles era desmontar tudo isso que aconteceu para que Jesus fosse ridicularizado e que aquilo ali fosse uma farsa. Eu não acredito que esse homem é cego, era cego. Eu vou chamar os seus pais e agora nós vamos apertá-los. Nós vamos chegar e falar para eles se realmente esse homem era cego. Então eles foram para os pais. Aí nós vamos ver o contrário do que aconteceu. Primeiramente com o homem que recebeu o milagre, que recebeu a cura, que recebeu a salvação. E aí nós vamos ver os seus familiares negarem o conhecimento de Cristo, o contrário dele. Será que muitas vezes nós não nos sentimos tão pressionados pelo sistema onde nós vivemos, que muitas vezes nós nos omitimos de testemunhar a quem nós pertencemos? Isso é para nós refletirmos, porque isso é muito sério. Veja que quando chega aqui no verso 20, ele diz assim, então veja, aliás, no verso 19, e os interrogaram, é este vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Veja, que eles testificam sobre o filho. Ele é nosso filho e nasceu cego. Agora, veja que mais adiante ele diz, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Como assim? Se o próprio homem que foi curado diz, o homem chamado Jesus curou-me, como é que os pais deles não sabem quem foi que o curou? Eles sabiam sim. Eles sabiam que tinha sido Jesus que tinha curado o seu filho. Mas enquanto o cego não tinha nenhuma preocupação com relação à opressão, os pais tinham. E aí nós vemos que em seguida eles vão dizer assim, isso aqui, ó, ide a ele tem uma idade suficiente para ser responsável por si próprio. Eles se omitiram de dar um testemunho de quem tinha feito isso. Eles dizem, pergunte a ele vai responder por si próprio. E aí, irmãos, por que eles fizeram isso? Aí sim, o versículo aqui, 22, responde a questão com eles. Disseram, veja, isto disseram seus pais, porque estavam com o quê? Com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, ser Jesus o Cristo, o Messias, veja, fosse o quê? Expulso da sinagoga. Olha, irmãos, preste atenção nisso. Se alguém confessar que Jesus é o Cristo, será expulso da sinagoga. E eles temeram mais a quem? Os homens, de que a Deus. Aí, eu quero que vocês segurem aqui e abram em Mateus capítulo 10, verso 32. Olha que coisa séria aqui que Jesus está falando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Mateus 10. Preste atenção nisso, que isso é muito sério. Olha só, eu vou ver aqui uma situação para a gente entender melhor sobre essa questão. Então, eles tiveram medo de confessar Jesus, que Jesus era o Senhor. E sabe o que Jesus diz aqui? Veja o que ele diz no verso 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante do quem? Dos homens,
também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos... Olha como isso é. Irmãos. Agora veja o contrário. O que aconteceu com os pais do cego? Tiveram medo de confessar que Jesus era o Cristo para não ser expulso da sinagoga da comunidade que eles faziam parte. Aí eu vou ver a segunda parte. Mas Jesus também, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro com posição, ter medo dos amigos te colocarem de lado, ter medo de você não ter mais oportunidades na vida, porque vão te perseguir. Se você se confessar cristão e seguidor de Cristo, você não vai estar na roda dos amigos, porque eles não querem pessoas como você no meio deles, porque eles são das trevas e você é da luz. E a luz, quando chega nas trevas, ela dissipa as trevas, e não o contrário. As trevas querem distância da luz. Por quê? Porque a luz revela tudo que aquela pessoa tem. Os pecados, a vida dela é condenada pela presença de alguém que tem a luz de Cristo. Porque o Evangelho do Senhor é como o bom perfume de Cristo. Para os que creem é aroma de vida para a vida. Mas para os que não creem é cheiro de morte para a morte. Então, a minha e a sua vida, no meio do mundo de trevas, ou nós somos luz para aqueles que recebem Cristo, ou a luz que está em nós, que é Cristo, revela os seus pecados, e eles permanecem nos seus pecados. Eles preferem permanecer nos seus pecados do que se arrependerem. Então veja que a segunda parte é terrível. Foi o que aconteceu com esse casal. Eles negaram a Cristo com medo de serem expulsos. E então aqui no versículo 33 do capítulo 10 de Mateus, ele diz: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa séria, irmãos. Quem me negar diante dos homens. Eu quero fazer uma perguntinha aqui. Quem foi que negou 3 vezes a Cristo? Qual a diferença dessa situação aqui para Pedro? Aí eu lhe pergunto, Pedro era salvo? Por quê? Ele negou 3 vezes. E Cristo está falando o que aqui? Quem me negar diante dos homens. Aí vamos pensar, porque Pedro negou diante dos 3 vezes. Este é discípulo? Não, eu não. Você, eu vi, você não, eu não. Mulher, eu não sei quem é esse homem. Aí o galo canta. E ele chora amargamente, arrependido. Qual é a diferença daqui de um homem e de uma mulher que não confessa a Jesus Cristo? Porque aqui é o negar, é o não se arrepender dos seus pecados e preferir estar nos seus pecados, conhecendo que aqui Jesus é o Salvador. Porque há um pecado que eu digo que não orem, para esse não orem. É a blasfêmia contra o Espírito. Pronto. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador. Quem negar que Cristo é o Salvador diante dos homens, aí, quando ele for para o acerto de contas, a porta do céu vai estar fechada. E as portas do inferno estarão abertas esperando essa pessoa. Isso é muito sério. Porque é interessante que ainda aqui, Jesus Cristo coloca uma situação séria. Por isso, irmãos, nós que já tivemos um encontro com Cristo, se você está ao lado de pessoas que não conhecem o Senhor,
elas precisam conhecer a luz do Evangelho acerca dessa realidade, porque nós somos a luz do mundo. Quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo, Ele diz, vós sois também a luz do mundo. Porque Ele foi para o Pai, mas nós ficamos aqui para brilhar nessa terra. Portanto, se a nossa luz ela está sendo encoberta, nós estamos negligenciando o Senhor. E Ele pedirá conta. Ele pedirá conta de todos nós, porque a luz que há em nós é para brilhar, é para que Cristo seja refletido na minha e na sua vida, onde quer que nós estejamos. Portanto, ele diz aqui ainda, no verso 38 e 39, outra advertência séria, ainda aqui em Mateus. Ele diz assim, e quem não toma o quê? A sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. O que é isso? É que quem tem medo de morrer aqui, irmãos, e nega a Cristo, e prefere negar ao Senhor, prefere negar a Ele, e viver aqui, ele acha a vida dele aqui. Mas quando ele morrer aqui, ele perde lá. Ele perde a vida eterna. Mas quando ele nega, porque quem não tomar a cruz, qual a ideia do que Cristo está dizendo? Porque ele negou a si mesmo e tomou a cruz e nos salvou. Mas depois ele diz, vocês têm que tomar a sua própria cruz, não para ser salvo, mas ele quer dizer com isso, vocês têm que morrer para vocês mesmos. E a sua vida, que você acha, entre aspas, porque o mundo acha que você está perdendo a sua vida, mas não é assim? Tu estás perdendo de viver, tu estás perdendo a tua vida, o mundo está aí, e você está perdendo a tua vida aí com esse negócio, essa bobagem aí. É assim que eles fazem, eles são afoitos, tu estás perdendo de viver, eu é que estou vivendo, mas só que depois a coisa... Então, aparentemente o mundo está vivendo, e a gente olha assim, e até o salmista Asaf, no Salmo 73, ele fica perturbado, quando ele vê a prosperidade dos ímpios, e blasfemando contra Deus, e ele sofrendo todos os dias, eu sofrendo aqui. Só que ele disse, olha, quando eu comecei a perceber isso, quase que eu escorreguei, e eu caí. Só em pensar nisso eu fiquei perturbado. Só que ele disse, eu estava como um animal embrutecido, porque os olhos dele estavam focados no que o mundo oferece, e as pessoas cada vez mais enriquecendo e blasfemando contra Deus, e vivendo sua vida devassa, lá aí fora, e ele se resguardando todas as vezes. Ele disse, eu estou sofrendo e eu não tenho nenhuma recompensa aqui. Quem disse que a recompensa é aqui, irmãos? O reino do Senhor é um reino da novo céu e nova terra. Nós estamos sendo preparados para isso. Esse mundo jaz no maligno, e as coisas desse mundo passarão. Por isso que ele diz, olha, se você quiser achar a sua vida aqui, você vai achar. Você vai ser tudo aqui. Mas só que, é como ele disse, aquele homem que, olha, eu vou construir mais celeiros e vou guardar olha, folga minha alma. E alegra-te, descansa, porque tens bens para muitos anos. Aí louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? É loucura. Porque um dia você está vivo e no outro, o sepultamento. E aí? E tudo que conquistou aqui, fica aqui. Mas as obras que nós nos dedicarmos ao Senhor, a vida de sofrimento por causa de Cristo, não ficará sem galardão no final. Porque Jesus disse, até um copo de água fria que deste a um desses meus pequeninos não ficará sem galardão ou recompensa. O mínimo um copo de água fria que você fizer está sendo anotado. Então, irmãos, vale a pena, porque no final as coisas vão se inverter.
E aí, veja que ele fala sobre isso. E é interessante, voltando para lá, senão a gente, né? Vamos porque esse capítulo está assim, ligado com o 10 também, como eu estou dando, a gente não tem pressa. Vamos avançar aqui. É interessante isso, né? Agora, vamos seguir aqui, visto que esse homem, essa mulher, os pais negaram ao Senhor, e nós vimos que é uma seriedade negar a Cristo diante dos homens. Então, no verso, vamos pular aqui para o verso... no verso 27, eles 26, perguntaram-lhe, pois, que te fazes ele, como te abriu os olhos? Veja, a terceira pergunta dos fariseus, aí o homem já está perdendo a paciência aqui, o cego, porque primeiro ele disse, como te abriu os olhos, a primeira vez tudo bem, a segunda, ele disse, quem é esse homem para você? Ele disse, não, ele é um profeta. E a terceira vez aqui, ele pergunta no verso 26, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? Pô, como assim? Como ele te abriu os olhos a terceira vez? Veja a resposta do cego. E ele lhes respondeu, já vos-lo disse, e não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Olha, ele já perdeu a paciência aqui. Mas eu já falei para vocês, é a terceira vez que eu estou falando para vocês sobre isso, e vocês não estão atendendo, vocês não estão atinando no que eu estou falando, não. O que vocês estão, é como se você está louco, é. Eu já falei 3 vezes para vocês não estão. Aí o que acontece? Ele ironiza com eles, eu disse, eu estou achando uma coisa aqui, é que vocês estão querendo seguir a Jesus. Só pode ser, porque tanta pergunta desse jeito. Eu já falei a terceira vez, vocês estão querendo ser discípulos de Jesus, aí eles perderam a paciência também, disse, o quê? Aí ele segue aqui no verso 27, e eles responderam, no verso 28, então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Discípulo dele és tu. Preste atenção nessa afirmação. O homem nunca disse que era discípulo de Cristo. Ele disse? Até agora ele não está falando não. Mas ele disse como? Pelo seu próprio testemunho. Ele falou do que Cristo fez, mas não disse que era seu discípulo. Mas ele está agindo como um verdadeiro discípulo de Cristo. É interessante isso, né? Ele está agindo como um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele está colocando em prática, mesmo sem ter um encontro ainda concreto com Cristo, ele já está colocando em prática. Você já vê pessoas assim? Eles nem se batizaram ainda, mas a vida deles já é uma vida de cristão. Sabe aquela pessoa que você olha assim, rapaz, tu só falta se decidir para Cristo, porque tu já és um cristão. Você sabe, uma mulher, um homem, né? Você olha assim, só falta ser cristão, só falta confessar a Cristo, porque você já age como cristão. Você vê pessoas assim, não é? Olha, é interessante isso. E esse homem já estava agindo dessa forma, mas a resposta dos fariseus, nós somos discípulos de Moisés. É uma hipocrisia, né? Porque o fariseu, irmãos, o problema dele é que ele conhece a lei, ele coloca mais leis ainda sobre essa lei que foi dada a Moisés, e eles colocam essa lei com o objetivo, prender e enredar mais ainda aqueles que eles querem controlar. Por quê? Porque eles querem status, eles querem a proeminência de serem, sabe, os líderes. Eles não toleram ninguém que queiram tomar o espaço deles, eles querem dominar. Então, veja, nós não somos discípulos de Moisés, mas se eles examinam a Escritura vai falar que Moisés, também, Pedro, em Atos, diz a respeito de Cristo, do dia de Cristo.
e em Hebreus também. Eu gostaria de a gente ler esses dois textos, primeiramente em Atos 3, 22. Atos aí você só passa para frente, né? Está em João, né? Deixa marcado aí. Aí você passa algumas folhas para frente e você vai chegar em Atos, capítulo 3. Verso 22. Veja que Pedro, o apóstolo Pedro, está falando a respeito de Moisés, para os judeus que estavam ouvindo. Então, quando ele diz aqui no verso 22, capítulo 3 de Atos, ele diz assim: disse na verdade Moisés, veja, o Senhor Deus vos suscitará diante dos vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que ouvir a esse profeta será, que não ouvir a este profeta, será exterminada do meio do povo. Verso 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois dele falaram, também anunciaram estes dias, os dias do Senhor. Isso foi o primeiro testemunho que ele fala sobre Moisés. Ele está citando Deuteronômio 18, na lei. E esses fariseus conheciam a lei. Ele diz: nós somos discípulos de Moisés. Eu disse: é Moisés? Aí veja, o que fala a respeito disso, Moisés, que ele suscitaria um profeta semelhante a mim. Esse profeta, ele está mostrando que é o Messias, que é Cristo. E o Messias, ele vem com sinais. Vocês estão vendo que um cego de nascença foi curado. Vocês estão vendo, estão rejeitando. É pior aquele que vê e rejeita. Aquele que vê o Senhor, que conhece, não tem mais salvação para esse tipo de pessoa. Hebreus capítulo 6 vai falar isso. Que aqueles que provaram, né, o dom do Espírito Santo, os poderes do mundo vindouro, e negaram a Cristo, para esse não há mais arrependimento. Então veja que tem pessoas que estão vendo, que estão no meio da igreja, ouvem a palavra, participam, mas mesmo assim não há um verdadeiro arrependimento. Para esses não tem mais chance, porque eles estão calcando como se estivesse pisando o Senhor e conhecendo. Estes fariseus conheciam a lei, e aqui a lei está falando sobre Moisés, sobre isso. Isso é só uma parte. Agora eu queria ver que vocês vissem aí Hebreus capítulo 11, que são os heróis da fé, e dentre os heróis da fé está Moisés. Então Hebreus capítulo 11, veja aqui, Hebreus 11 fala sobre todos aqueles que tiveram o testemunho da fé, mesmo sem as promessas serem cumpridas no tempo deles. E é interessante isso. Aí ele vai aqui no verso 11, a partir... Hebreus 11... Perfeito, deixa eu ver. É isso mesmo. Agora, eu tinha marcado a partir do verso 24, porque aqui o 23 vai falar sobre Moisés ainda criança. Mas o 24... 11 e 24 vai já a partir dele adulto. E eu queria pegar justamente dessa parte aqui dele adulto até o verso 27. Veja que Moisés, ao qual os fariseus estavam dizendo, nós somos discípulos de Moisés, testemunhou acerca de Cristo. E aqui Hebreus vai falar isso. Pela fé, verso 24, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Veja, olha só, o testemunho de Moisés, ele preferiu não estar é o contrário dos fariseus. O fariseu quer estar, na honra, sabe? No destaque, eles querem isso. Só que Moisés estava lá no palácio de Faraó, e ele fez assim, eu não quero saber disso, dessa honra toda aqui. E ele foi ser escravo com o povo. Ele preferiu isso. Sabe por que ele preferiu?
Veja, segue o texto aqui no verso 26. Porquanto considerou o quê? O opróbrio de Cristo. Sabe o que é opróbrio? Vergonha. O destaque, a honra pela vergonha de Cristo. Por quê? Porque ele estava apontando, ele é o herói da fé, porque ele estava apontando para o Messias que viria. E ele sabia que em Deuteronômio 18, Deus disse: eu vou suscitar um profeta que é semelhante a mim, e esse daí, quem não ouvir, vai ser exterminado do meio do meu povo. Os fariseus sabiam disso. E eu sou seu discípulo de Moisés. E Moisés testificando. Aí interessante isso. Aí aqui veja que o autor aos Hebreus vai falar, no verso 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Verso 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Os olhos da fé de Moisés apontavam para o Messias, o Cristo. Ele viu pelos olhos da fé. E os miseráveis fariseus querem ainda dizer que nós somos discípulos de Moisés. É terrível isso. Não tem cegueira pior do que essa, porque eles são o intérprete da lei e não viram isso. Então, irmãos, veja que Moisés estava apontando para isso, e o texto segue, volte para aí então, volte para capítulo 9, nós já estamos concluindo, e veja, irmãos, acerca disso, discípulos de Moisés, eles dizem que são, e aí, no verso 30, respondeu-lhe o homem: nisto é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Por quê? Porque ele no verso 29, ele diz: sabemos que Deus falou a Moisés, no verso 29, mas este nem sabemos de onde é. Como assim, se a Escritura fala a respeito do Messias e os sinais que viriam sobre ele? Eles é que estão na ignorância do pecado e não conseguem ver. É interessante. E aí ele disse: é estranho que vocês conhecem Moisés, e que Moisés apareceu a Cristo, irmão. Como? Vocês lembram quando? No monte da transfigura. Moisés e Elias estava lá no monte, Jesus se transfigurou e ficou luminoso, com o corpo celestial, e quem estava junto com ele? Pedro, Tiago e João, no pé do monte. Aí aparece Moisés e Elias, e conversavam com Jesus acerca da cruz, de como seria. Então veja, não é interessante isso? E eles dizem: nós somos discípulos de Moisés. Não sabemos nem de onde ele é. Não sabe, por causa da cegueira espiritual. Aí o texto continua dizendo, não é? Eu vou pular aquela parte que ele fala desde que há mundo, não é? E no verso 31 ele diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se pelo contrário, se alguém teme a Deus e esse pratica a sua vontade, este atende. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Sabe aquela questão, irmãos, quando você está falando com alguém e é aquela história, todos os argumentos, todos os fatos, não tem como a pessoa negar, o último argumento dessa pessoa é a rejeição e lhe ferir. Tu és nascido todo em pecado, quer nos ensinar? A nós? Quer ensinar a nós, é?
Você é um pecador, quer ensinar a nós? Porque ele não tem mais argumento. E aí o que ele faz? Expulsa. Sabe? Então, irmãos, olha, do verso 31 ao 41, Jesus vai atrás desse homem, depois que ele é expulso. E aí, sabe aquela história de Jacó? Jacó foi escolhido desde o ventre da mãe. Deus escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú, os gêmeos. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú, mas Deus escolheu a Jacó, diz Romanos capítulo 9, e rejeitou a Esaú. Porque Esaú realmente foi um homem profano, mas Jacó era usurpador, era um homem enganador, e enganou o pai, e Esaú vendeu a primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Jacó foge para o deserto, passa vários anos, e quando ele volta, ele tem um encontro com Deus, chamado no vale de Peniel, que quer dizer um encontro com Deus. E Deus toca na coxa de Jacó, porque ele luta com aquele anjo, como sendo o anjo do Senhor, como sendo a presença do Senhor. Ele disse: eu não saio daqui enquanto não me abençoares. Este homem, que era cego de nascença, precisava ter um encontro verdadeiro com Cristo. E todos nós que estamos caminhando com o Senhor, vai chegar uma hora que nós temos que nos render verdadeiramente ao Senhor. E Jacó foi tocado no nervo da sua coxa, e ele passou a mancar. E ele passou a não se apoiar mais nele mesmo, depois desse encontro com o Senhor. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque ele lutou como um príncipe com o Senhor, ou seja, diante dos homens, ele quis a presença do Senhor. E foi o Senhor que foi atrás de Jacó e o encontrou. E aqui Jesus vai atrás desse cego, e ele diz no verso 38, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu, disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tens visto, é o que vos fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. A última revelação de Deus, através de Jesus para esse homem, foi que Jesus não era só um homem, não era um profeta, era o Filho de Deus, porque nenhum homem adora outro homem, se esse homem não for da parte de Deus. Ele se ajoelhou e o adorou. Agora esse homem teve verdadeiramente um encontro com o Senhor, ele o adorou. Então Jesus pega essa situação e fala para os fariseus que estavam ali perto, e ele diz, a partir do verso 37, não é isso? Não. A partir do verso 38, ele diz, então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. E no 39 ele prossegue, Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aí, irmãos, eu quero finalizar com essa questão aqui, em João 12, 37 ao 43, o que Jesus está falando para os fariseus. É só passar umas páginas, João 12, 37 ao 43. O que é que diz sobre isso aqui? Essa perícope aqui entre o 37 e o 43, na minha Bíblia tem um subtítulo que diz, a explicação da incredulidade dos
judeus. Por que eles não acreditam? Por que os judeus não acreditam em Jesus? Se as Escrituras falam de Cristo, Moisés fala de Cristo, os profetas, todos falam de Cristo, e eles não creem? Está aqui a explicação. Ó. Então, se você crê, é algo especial, viu? Você foi escolhido pelo Senhor. Diz o verso 37 o quê? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Não creram nele, embora os sinais tenham sido, os milagres tenham acontecido. Verso 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amaram mais, eles creram que Jesus tinha feito os milagres, mas sabe que fé é essa? Não é a fé para a salvação, é a fé apenas que ele fez milagres. Mas a fé que esse cego teve, ele disse: pode me expulsar, porque este homem é um homem de Deus, e ele me curou, e eu era cego e agora vejo. Expulsaram ele, mas os outros creram, mas os fariseus estavam lá, as autoridades, ele disse: não, mas não vamos confessá-lo diante deles, porque senão nós vamos ser expulsos. Aí amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, para nós permanecermos firmes e testemunharmos sempre o Senhor, como fez esse cego de nascença. Porque, de uma certa forma, todos nós éramos cegos de nascença, sem enxergar a glória do Senhor. E um dia, alguém pregou o Evangelho para nós, e a luz do Cristo entrou em nosso coração, e nós temos a obrigação de testemunhar o Senhor nesse mundo de trevas, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.